Olá, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? A gente vai continuar aqui nas suas aulas da Escola Bíblica, né? E para hoje nós temos esse título aí, A Jornada Cristã e seus Desafios. Bem? Antes de a gente começar, você que está assistindo a aula agora, pega a sua Bíblia, pega aí, por favor, para você poder fazer suas anotações, para você fazer suas colocações, né? Grifar, anotar os textos bíblicos que nós vamos estar usando como referência, que é importante. A gente está acompanhando a aula, mas ao mesmo tempo também a gente está confirmando, né, tudo aquilo que foi dito, porque a aula ela é baseada no estudo, né, que foi feito por terceiros. Amém? Então vamos lá. A aula é baseada no livro de Números, que tem como título Aprendendo a Andar com Deus, uma jornada de fé. Né? Nós sabemos que a proporção que a gente aceita Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que buscar uma vida com Ele, uma vida caminhando nos caminhos dele. É importante que nós saibamos como ouvir a voz do Senhor, que nós saibamos como agradar ao Senhor, né? Às vezes as pessoas agem de uma forma e imaginam assim que Deus queria que elas agissem daquela forma, mas nem sempre é o que Deus quer que nós façamos, né? A gente, às vezes, nós nos confundimos, né, com nossa vontade, nosso desejo próprio, com a vontade de Deus. Então, tá aí uma jornada de fé. Antes de começar, vamos prestar atenção um pouquinho aqui sobre o objetivo, né, desse estudo e o texto bíblico. Compreender a importância de andar pela fé. Tá lá no texto bíblico, Números 10, do 10 até o 36. A gente vai estar lendo alguns versículos, amém? E se você já tem aí sua Bíblia em mãos, se você quiser ler, você já começa a dar a pausa aí no vídeo, pega a sua Bíblia e vai fazer a leitura. E aqui eu trago para vocês, né, o versículo que vai de Números 10, do versículo 10 ao 13, que diz assim, ó. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Então, diz assim, o povo estava acampando no deserto do Sinai há mais de um ano. De repente, a nuvem se alçou, as trombetas soaram e então o povo tinha que partir. Esta seria uma partida singular. O cenário era dramático e vibrante. Bem, as trombetas de prata determinavam e ordenavam todo o movimento do antigo Israel. Quando a trombeta tocava, era hora de avançar, conquistar e vencer. Então, esse texto ele traz aqui pra gente, primeiro de tudo, ele traz aqui uma lição de fé e de obediência, né? Quando o Senhor mandava que caminhassem, eles levantavam o acampamento e eles caminhavam. Quando o Senhor mandava que eles parassem, eles paravam e aguardavam ali a ordem, a direção do Senhor, né? Então, ele mostra aqui esse momento, é um momento singular, é um momento aqui dramático e vibrante, né?
Por quê? Porque tem toda a ação do divino acontecendo naquele exato momento. Tem algo sobrenatural acontecendo. E as pessoas ali, elas estavam ali esperando a ordem do Senhor, esperando a direção do Pai. Tempos de mudança. Mesmo quando não há esperança, pode haver mudança. Então, assim, às vezes aquelas pessoas estavam ali há dias, há semanas, há meses, aguardando ali a orientação de Deus. E a qualquer momento poderia haver mudanças na estratégia da sua jornada, né, da sua trajetória. Olha o que diz aqui o slide. De Gênesis a Apocalipse, vemos grandes possibilidades de mudanças. Sempre, tudo em que Deus está envolvido, pode haver mudança, pode haver alterações, pode haver transformações. A visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos nos mostra o poder de Deus em provocar mudanças, né? Então, olha o exemplo que aqui o estudo traz. O exemplo de Ezequiel, quando ele estava ali naquele mar de ossos secos, né? Ali, tudo sem vida. Não havia esperança de se ter vida ali naquele local. Não havia esperança de haver pessoas vivas ali. Era tudo ossos secos, sem vida, né? Sem nenhuma expectativa humana para acontecer vida. Porém, Deus fez acontecer algo maravilhoso. E para que a gente possa visualizar isso bem em nossa mente, eu trago para vocês um vídeo e a gente vai analisar esse vídeo daqui a pouquinho, viu? Então assista a esse vídeo que mostra aí um pouquinho sobre esse vale de ossos secos. Ezequiel, capítulo 37. O Vale dos Ossos Secos. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando, uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando, que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo, e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse:
Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. E aí, o que vocês acharam? Então, legal, né? É impressionante. O agir de Deus é tremendo, né? E aqui a gente continua o estudo, né? Falando que mudança requer tomada de decisões, né? Tudo que é uma mudança, veja que Ezequiel, ele ouviu a voz do Senhor e imediatamente agiu de acordo com a vontade dele. Então, precisa tomar uma decisão. Às vezes as pessoas ouvem a voz de Deus, mas elas não têm a iniciativa de tomar a decisão correta. A mudança, às vezes, gera dores. De um modo geral, mudança é sinônimo de estresse, sobrecarga, transformações e instabilidade. Os líderes devem ser aplicados e saber tomar decisões. Moisés é um excelente exemplo de liderança. As decisões revelam valores e inteligência. Elas exigem obediência a Deus, dependência dele e sabedoria. Então, assim, tudo que é mudança, ao momento que nós estamos vivendo um momento de confinamento, né, de distanciamento social, e tudo isso gerou uma transformação, uma mudança que dói, né? Dói como? Dói dor física? Não, dói a questão da mudança mesmo, de a gente não conseguir se adaptar. Tem pessoas que não conseguem se adaptar, tem pessoas que desenvolveram transtornos psicológicos, né? Tem pessoas que não aguentaram o isolamento, que proporcionaram aglomerações e aí não obedeceu. Então a mudança gera essa dor, né? Pra gente poder vencer. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa que é dependente de álcool, né? A pessoa é dependente de álcool. Quando ela começa a fazer um tratamento, né, para se livrar do alcoolismo, o que acontece? Ela sente dor física e dor também psicológica. O desejo dela beber é muito grande. Por isso que essa mudança, essa decisão, essa tomada de decisão é dolorosa. Porque para ela é muito difícil. Então, da mesma forma que uma pessoa que quando ela aceita Cristo, ela fala assim: eu quero uma mudança de vida. Mas para que essa mudança de vida possa acontecer, precisa que eu comece a tomar decisões. E essas decisões vão gerar dores na minha vida. Mas são dores que serão dores boas. Por quê? Porque vai provocar mudança, vai provocar transformação. E antes, aquilo que era de um jeito vai se transformar de outro, né? A palavra de Deus fala, né? Que tudo se fez novo, né? Tudo mudou. As atitudes frente às mudanças. Ordem ou desordem? É muito difícil abandonar velhos hábitos. Quando a mudança é inesperada, gera instabilidade e uma insegurança paralisante. Ser firme nos propósitos de Deus nos ajuda a manter a ordem em nossas vidas. Então, veja só. Existe uma ordem, existe uma desordem. Quando nós
nos deixamos ser levados pelas mãos de Deus, a gente permanece numa ordem, numa organização diante da presença de Deus, porque Deus ele vai nos auxiliando, ó. Continua assim, continua firme, continua nesse propósito e você vai alcançar a sua vitória. Mas quando as pessoas não conseguem abandonar velhos hábitos, quando essa mudança ela é inesperada e a pessoa ela não consegue trazer a ordem de Deus para sua vida, né? Ela não consegue ali se manter firme nos propósitos do Senhor, causa uma desordem. E essa desordem na vida pode gerar um retrocesso e a pessoa voltar a praticar os velhos hábitos que trazia prejuízos à sua saúde física, à sua saúde psicológica, à sua saúde espiritual, certo? Então, a gente quando nós buscamos algo da parte de Deus, nós temos que visualizar justamente isso, né? Que quando Deus ele está no meio da nossa vida, quando ele está no controle de nossa vida, vai haver uma ordem. Vai haver mudança? Vai. Mas essa mudança não vai causar tanto estrago, né? Tanta dor, porque Deus ele nos sustenta. Deus ele nos fortalece, o Espírito Santo ele está aqui para nos fortalecer. Então as mudanças não vão ser tão dolorosas, né? Vão ser mais fáceis. O Deus que intervém, Deus tem um propósito para todas as coisas, para tudo na vida Deus tem um propósito. Às vezes você está achando assim, mas tá sendo muito difícil essa mudança, está sendo muito complicada. Tudo isso tem um propósito, né? Até essa dificuldade, esse transtorno, olha, isso que nós estamos vivendo hoje, tudo isso tem um propósito. Eu costumo dizer assim que se não fosse agora esse período de pandemia, eu não estaria gravando essas videoaulas, né? E se eu não estivesse gravando essas videoaulas, talvez algumas pessoas, né, ou agora ou futuramente, não poderiam estar vendo essas aulas, não poderiam estar refletindo sobre esses assuntos, né? Então, nós temos que entender que tudo na nossa vida, tudo na vida do cristão, ele está sobre a intervenção do Senhor, ele está sobre os olhos do Senhor. Então, Deus ele tem um controle sobre todas as coisas na nossa vida. E nós temos que ter essa consciência, amém? No centro das atividades de Deus, né? O que está acontecendo em sua vida aponta a direção da ação de Deus sobre você? Então, o que está acontecendo na sua vida agora mostra para você que a ação de Deus está acontecendo em você? O que está acontecendo agora? Então, você vai refletir. O que está acontecendo agora na minha vida? Eu tenho vivido desespero? Esse desespero está mostrando a ação de Deus na sua vida? Não. O que eu tenho vivido agora? Eu tenho vivido mudança, eu tenho vivido coisas positivas. Isso mostra a ação de Deus na sua vida? A primeira ação de Moisés foi o fator organização. Veja bem, a gente volta para o exemplo de Moisés, que foi um exemplo de liderança, né? E Moisés, ele viu a mudança, ele viu a possibilidade de mudança e ele optou pela obediência do Senhor e trazer a ordem para a sua vida. A primeira ação de Moisés foi o fator organização. Ele começa a organizar, a dividir aquele povo. Era muita gente para Moisés tomar conta. Como é que ele ia conseguir tomar conta sozinho? Então ele começa a organizar ali o seu rebanho, né, o seu povo, e dividir em grupos menores para poder ter um melhor gerenciamento daquelas pessoas. B. A segunda coisa que Moisés fez foi posicionar a Arca da Aliança à frente do povo. Mais uma vez, eu já falei isso aqui em outras aulas, a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. Então, onde está a Arca da Aliança, a presença de Deus está ali. Em nossas vidas, hoje, a gente precisa ter essa Arca da Aliança fisicamente? Não. A gente tem que ter a consciência que o Espírito Santo de Deus, ele está conosco. Ele é a nossa Arca da Aliança. Então, onde quer que nós andemos,
A Arca da Aliança, ela vai conosco. E ela tem que ir à frente. Por que à frente? Porque ela vai vencendo os inimigos, ela vai vencendo as batalhas por nós, à frente. Amém? C. A terceira ação foi integrar um estrategista chamado Obab à sua equipe. Então, ele traz uma pessoa que é um estrategista, que consegue ali, ao seu lado, organizar tudo que precisava ser feito, né? O quarto ato de Moisés foi a prática da oração. Amém? E a gente vai ver um videozinho de Moisés agora, para a gente ter essa noção, assim, dessa questão da mudança, das decisões de Moisés, de como ele conseguia ali se organizar em meio a toda aquela situação, né? Fica com... É porque não havia sepulturas no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Não temam! Fiquem quietos e vejam a salvação do Senhor. A coluna de fogo É o fôlego de Deus. Atravessem! Atravessem! Não, grandioso! Não se pode atravessar o fogo de Deus! Reúnam suas famílias e seus rebanhos. Temos que seguir rapidamente. Para onde? Para afogar no mar? Por quanto tempo o fogo manterá o farol para trás? Após este dia, vocês nunca mais verão aquelas vigas. Não! Estarão mortos embaixo delas! As hostes do Senhor batalharão por nós. Vejam a sua poderosa mão. aí, o que você achou desse vídeo de Moisés, hein?
é bem antigo, um trecho do filme de Moisés, bem antigo, e mostra ali a fé, né, de Moisés, uma coisa linda, a ação de Deus ali, né, honrando o seu servo, e em meio a toda a descrença do povo, né, em meio a toda dúvida, toda incerteza que aquele povo estava vivenciando, e Moisés ele se permaneceu firme em sua fé, né, teve a certeza que toda aquela mudança que doía, que era angustiante, mas iria ter uma recompensa, porque Deus estava com ele. E isso que a gente tem que ter, essa certeza que mesmo no momento das mudanças, né, que dói, que é difícil, que você acha que você não vai conseguir, mas se você coloca a sua fé diante dos pés do Senhor, você consegue todas essas coisas, amém? Então a gente vai continuar aqui, né? Seja diligente, né? A diligência tem a ver com a disposição e conduta diante dos desafios da vida. A diligência possibilita ao cristão lidar com os momentos de mudanças, reduzindo o estresse e superando as pressões da jornada. Então, ser diligente é colocar ali, né, a sua fé em primeiro lugar. É você cumprir seus compromissos, é cumprir ali os seus propósitos, é você caminhar com Deus o tempo todo. E aí você vai ver que esse estresse, essa angústia, tudo isso diminui, porque você foi diligente, né? É a disposição e conduta diante dos desafios da vida. Diante desse desafio da sua vida, do que você está vivendo agora, qual a sua disposição? Qual o seu posicionamento? O que você vai fazer, né? Então, vamos refletir. Qual a sua atitude? Você vai querer uma ordem ou uma desordem para a sua vida? Se você vai querer uma ordem, você vai querer que Deus ele esteja no controle da sua vida. E uma vez que Deus ele está no controle da sua vida, tudo passa de uma forma mais tranquila, mais prazerosa, porque o Senhor Deus ele te sustenta. E mesmo no momento da angústia, mesmo no momento da dificuldade, ele te fortalece e você consegue passar. Amém? E aqui a aplicação pessoal. Aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo a ser alcançado? Não só com relação à sua vida espiritual, mas também com relação à sua vida profissional, sua vida amorosa. Aonde você quer chegar? Quanto tempo você está dedicando diariamente para interceder por este projeto de vida? Eu quero muito isso, mas você tem dedicado tempo para orar ao Senhor pelo teu projeto de vida, para pedir ao Senhor pelo teu projeto de vida? Ah, irmão, mas Deus já sabe, Deus já está cansado de saber, Deus sabe meus pensamentos, eu sei, mas a palavra de Deus fala que quando nós oramos, nós nos conectamos com Ele. E cada vez que nós nos conectamos com Ele, Ele vem e preenche o nosso coração com fé, com positividade. A gente precisa ter um pensamento positivo. Pensamento positivo é coisa de crente? É, sim. Pensamento positivo é por quê? Porque nós temos a certeza, confiança, que uma vez que Deus está conosco, nós podemos todas as coisas. E para que a gente aumente a nossa confiança, nós precisamos orar. É durante a oração que Deus vem e Ele vai derramando um bálsamo sobre a nossa vida, vai nos enchendo de fé, vai enchendo nosso coração de confiança, né? De força para continuar perseverando. Amém? Perguntas e comentários. E aí que eu deixo para vocês fazerem perguntas, para vocês fazerem comentários aí abaixo, né? Deixa seu like, compartilhe o vídeo se você quiser, se você achou legal, se você achou interessante, compartilhe. Se você quiser que eu fale sobre outro tema também, né? Deixa aí sua sugestão. Eu gostaria de que a gente falasse aqui sobre um tema tal. Você escreve aí o tema que você deseja que a gente estude, né? Eu não vou te dizer que eu sei de tudo, eu vou estudar com você e a gente junto aqui a gente vai aprender, amém? Então, fica com Deus, que Deus abençoe essa casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e que cada vez mais você possa aprender na presença dEle. Amém. Tchau.
Até mais.